Olá, tudo bem com você? Hoje estamos no 21º dia da jornada espiritual Você Não Está Sozinha e o título de hoje é Oração e Filhos. O texto encontra-se em Lamentações 2:19, que diz assim: Derrama o teu coração como água perante o Senhor, levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos. Conta-se a história de uma pobre senhora. Com o rosto muito abatido, ela entrou em um mercadinho e pediu ao atendente que lhe desse alguns alimentos. Ela chorou ao explicar que não poderia pagar na hora, mas voltaria assim que tivesse o dinheiro para acertar a compra. Seu esposo estava doente e havia 7 filhos para alimentar. Ela não suportava a ideia de voltar para casa sem comida para os seus pequenos. O atendente grosseiramente pediu que ela saísse dali. Um outro cliente percebeu a situação e ofereceu-se para pagar aquela compra. O vendedor aceitou a oferta, mas aproveitou o momento para se divertir com o sofrimento da pobre senhora. Ele disse o seguinte: pegue a sua lista de compras e coloque na balança, e afirmou que o peso que desse naquela lista lhe daria em alimentos. A história diz que aquela senhora pegou um pedaço de papel, escreveu algumas coisas e colocou na balança. Acredite, o peso foi muito grande. A balança inclinou e para voltar a equilibrá-la, aquele vendedor teve que colocar muitos e muitos alimentos do outro lado. Intrigado, ele pegou o papel e leu o que estava escrito. Na realidade, não havia nenhuma lista de compras. Ela havia feito uma oração e ela escreveu assim: Meu Deus, o Senhor conhece todas as minhas necessidades. Estou deixando esse assunto em suas mãos. Esse foi o peso de uma oração feita por uma mãe. No livro Testemunhos para a Igreja, diz que a influência de uma mãe de oração e temente a Deus perdurará pela eternidade. Ela pode morrer, mas sua obra permanecerá. Você pode ser essa mãe. Não uma mãe perfeita, porque ninguém é perfeito, mas uma mãe de oração. Vivemos tempos difíceis e sabemos que são muitos os riscos que os nossos filhos correm e são inúmeras as tentações que os assediam todos os dias. Porém, podemos descansar entregando os nossos filhos a Deus diariamente. Veja que orientação maravilhosa nós lemos no livro Testemunhos para a Igreja. Diz assim: pela sincera e fervorosa oração devem os pais construir um muro em torno dos filhos. Devem suplicar com plena fé que Deus entre eles habite e santos anjos os guardem a eles e aos filhos do poder cruel de Satanás. Nós não podemos estar em toda parte, mas Deus está. Nós não podemos saber tudo, mas Deus sabe. Nós não podemos livrar os nossos filhos do mal, mas Deus pode. Se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Vamos orar? Bom Pai, vivemos tempos tão difíceis. Por favor, cerca os nossos filhos com teus braços de amor, que nada e nem ninguém os afaste de ti. Em nome de Jesus. Amém.